fato que a tecnologia e o seu avanço otimizam e melhoram a vida na Terra. Já pensou se tivéssemos que voltar para uma era sem energia elétrica nas casas ou aparelhos celulares? Sim, fica até difícil imaginar. Mas acontece que alguns eventos fora da Terra, principalmente os de causas naturais, podem interferir nesse conforto que conquistamos ao longo de várias décadas. Temos como um bom exemplo de eventos fora da Terra que impactam o nosso planeta e tecnologia as tempestades solares. Elas são um fenômeno em que o Sol emite uma intensa carga de partículas carregadas e radiação eletromagnética em sua superfície. Logo em seguida, essas partículas e radiação liberada geram perturbações no campo magnético do nosso planeta, tal como aconteceu ontem, 22 de janeiro. Duas manchas solares ativas a 3559 e 3555 liberaram ejeções de massa coronal com apenas um dia de intervalo no fim de semana. A primeira explosão que impactou o nosso planeta no dia 22 aconteceu no sábado, dia 20. A segunda tempestade solar, prevista para atingir a Terra no dia 23 de janeiro, já foi identificada. Sua previsão de duração é de 2 ou 3 horas. Os cientistas acreditam que seus resultados darão vários golpes de raspão até o dia 25 de janeiro. Uma região do Oceano Pacífico sofreu um apagão de rádio após a tempestade solar atingir a Terra ontem. Segundo os dados, o incidente ocorreu por volta das 16 horas e 20 minutos, mas a sua duração foi de apenas segundos. Os polos também foram impactados pela tempestade solar do dia 22. No entanto, o poderoso fluxo de partículas energizadas causou uma interrupção de 7 horas no local. Após o ocorrido, o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA disse que havia 60% de chance de a tempestade interromper a rede elétrica. Ou seja, caso ela durasse mais tempo, o apagão na região seria generalizado. Mas não acaba por aqui. A previsão é de que no dia seguinte, hoje, 23 de janeiro, outra tempestade solar atinja o nosso planeta, interferindo nas comunicações via rádio, operações de satélites e comunicações de aviação. Agora, a região atingida será o extremo sul dos Estados Unidos, afetando os estados de Nova York e Dakota do Sul. O Centro de Previsão do Clima Espacial compartilhou na sua plataforma de mídia social que os impactos potenciais incluem a falha de transmissão de rádio de alta frequência, mas somente em latitudes mais altas. Nos próximos dias, algumas regiões dos Estados Unidos, aquelas que dependem de serviços de GPS, especialmente em altas latitudes, como os agricultores, devem ficar em alerta, pois a previsão é que qualquer pessoa que utilize o AVS para reconhecimento, busca, salvamento ou fotografia aérea seja impactado pela tempestade solar. Esse alerta serve principalmente para frequências utilizadas por comunicações de aviação, estações meteorológicas, estações governamentais, rádio amador e serviços de rádio para cidadãos. Segundo a física Tammy Taiskov, o risco de apagão de rádio está aumentando cada vez mais. O ano de 2024 rendeu algumas pequenas explosões de classe M, que resultaram em apagões de rádio nível R1. Por ser de curta duração, esses fenômenos não causaram grandes comoções. Contudo, em breve, eles poderão se tornar mais longos e maiores. O próprio Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA corre 60% de risco de ter um apagão de rádio nos níveis R1 e R2 nos próximos dias. As explosões de classe M são classificadas como de tamanho médio. Elas não são preocupantes e geralmente causam breves apagões, sendo que os seus desdobramentos afetam mais as regiões polares da Terra. E hoje, dia 23 de janeiro, também aconteceu por volta de 00:30 pelo horário de Brasília, duas erupções solares que explodiram quase ao mesmo tempo, a partir das manchas solares AR 3559 e AR 3561. E esta imagem que você está vendo agora foi feita pelo Observatório de Dinâmicas Solares da NASA em ultravioleta.
Essas explosões combinadas tinham uma potência equivalente a uma explosão de magnitude M5.1, a segunda classe de explosão mais poderosa que o Sol pode produzir. Essas duas erupções também lançaram uma onda de partículas de alta energia em direção à Terra, e isso desencadeou um blackout de rádio de 30 minutos acima da Indonésia e partes da Austrália, quando atingiu o campo magnético do nosso planeta. É possível que essas explosões possam ter lançado plasma magnetizado para o espaço, conhecidos como ejeções de massa coronal, ou CMEs, que podem atingir a Terra e desencadear tempestades geomagnéticas que criam auroras. No entanto, até o momento, nenhuma das explosões solares parece ter lançado uma CME. Quando o Sol apresenta duas erupções de energia idênticas ao mesmo tempo, como essa que você está vendo agora, ela recebe o nome de explosão solar simpática. Essa ocorrência simultânea não acontece por mera coincidência, mas sim devido a uma conexão física subjacente. E em 2002, os cientistas confirmaram sua existência real e a conexão entre eles através de campos magnéticos na coroa solar. E depois, um estudo mais detalhado que analisou 40 anos desses fenômenos revelou que esses pares de explosões podem ocorrer em pontos do Sol separados por mais de 90 graus de latitude. E depois de tudo isso que foi falado aqui, o que podemos esperar para os próximos dias? De acordo com os cientistas, a partir deste momento acontecerá uma série de tempestades solares. Contudo, podemos ficar tranquilos, nenhuma delas terá o poder de afetar estruturas críticas do nosso planeta. Mas uma coisa interessante que ocorreu nesta segunda-feira, que deixou muitas pessoas assustadas, eu digo quem acompanha o site da NOAA, foi o fato de que no início da segunda-feira havia apenas 10% de chance de uma pequena tempestade de radiação solar atingir a Terra. No entanto, pouco tempo depois, essa porcentagem subiu drasticamente para 55%. Bem, apesar da previsão do clima espacial ter melhorado, ainda há um grau significativo de incerteza devido à natureza complexa e variável do Sol. Isso significa que as previsões podem mudar rapidamente, por isso é importante a pesquisa e o monitoramento para melhorar ainda mais nossa compreensão e capacidade de prever esses eventos. Devido a essa grande preocupação das pessoas, a NOAA explicou em seu site oficial que, apesar de uma tempestade geomagnética estar atingindo o nosso planeta, causando um distúrbio temporário na magnetosfera terrestre, não existem grandes riscos. Neste cenário, mesmo que não exista um perigo substancial, é preciso informar a situação para a população, pois os eventos solares de classe G2, considerada moderada em uma escala que vai de G1 a G5, podem despertar alarmes falsos em alguns dispositivos. Isso faz com que sejam necessárias algumas correções de tensões. Além disso, espaçonaves em órbita e satélites podem sofrer interações que interferem nas operações. Essas tempestades solares impactam nosso sistema de rádio de forma bem simples. É como se o Sol estivesse literalmente gritando conosco durante uma explosão solar. Esse grito é bem mais alto e forte do que os nossos satélites podem suportar, abafando temporariamente os seus sinais. Mas a boa notícia é que o Sol nem sempre grita nas frequências exatas que afetam os sinais de rádio. E felizmente as coisas devem se acalmar por volta do dia 26 de janeiro. No entanto, antes disso, um jato chegará nesta quinta-feira, 25 de janeiro, disparado por outro filamento magnético, com chances de provocar tempestades geomagnéticas de classe G2 e G3, que é o nível considerado forte. Atualmente, o Sol é uma estrela estável que possui cerca de 4,6 bilhões de anos e está na sua meia-idade, ou seja, esses eventos de tempestades solares estão dentro do previsto. Mas com a chegada do máximo solar do ciclo 25 até o final de 2024, teremos muitas outras tempestades solares de classe M e até X, que é a classe mais forte.
O Sol é uma estrela dinâmica e sua atividade tem implicações diretas para nós aqui na Terra. Portanto, manter-se atualizado com as últimas descobertas e previsões é sempre uma boa ideia. Então, continue acompanhando o nosso canal. Para isso, se inscreva se não for um inscrito e ative o sininho de notificação. Minha gratidão aos meus apoiadores, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!